Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Mas vamos começar a ler do versículo 17 do capítulo 1. E a palavra do Senhor nos diz: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. De todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir à sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Vamos orar mais uma vez, para que Deus abençoe sua vida, para que Deus fale ao seu coração, para que essas palavras de vida venham a te apresentar algo mais sobre Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essas palavras, muito obrigado por este livro precioso, ó Deus. Que Ele possa vir e revelar a nós, por meio do Teu Santo Espírito, a pessoa de Jesus. Que Ele possa trazer para nós o conhecimento da verdade do Filho de Deus. O conhecimento que nós precisamos para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual que é o maior milagre que Deus pode fazer? Qual você acha que é o maior milagre que Deus já fez, pode fazer? Essa pergunta, diante de um texto desse de Jonas, é relevante, porque são muitos que se levantam contra o livro de Jonas, dizendo: essa história de ser engolido por um peixe, eu não engulo não. Tem muita gente que diz: olha, esse negócio de ter um peixe que vai engolir alguém e a pessoa sai vivo, isso aí não me desce. Afinal, não seria impossível alguém sobreviver durante 3 dias no ventre de um peixe? Não seria impossível? Mas nós estamos aqui falando de um Deus maravilhoso, de um Deus para o qual não há impossível, de um Deus que ressuscitou seu próprio Filho dentre os mortos, de um Deus que opera milagres a todos os momentos. Eu te pergunto então, diante disso, existe milagre que Deus não pode fazer? É assim tão impossível que um homem como Jonas tenha vivido 3 dias dentro da barriga de um peixe, ou de uma baleia, como alguns até gostam de pensar? O fato é que muita gente desconfia desse milagre, ou do milagre como o milagre de Jonas, porque na cabeça dessas pessoas Deus está atado, Deus está preso na nossa lógica racionalista. Mas a verdade é que Deus não é domesticado pela nossa razão, Deus não é domesticado pelas nossas expectativas com relação a Ele, nem pelos nossos pensamentos. E digo mais, que diante desse texto, o milagre verdadeiro não é Jonas ter sobrevivido 3 dias dentro do peixe. Esse não é um milagre de fato do texto. A gente pode pensar que é. E esse é um milagre que tem no texto, sim, mas esse é o menor milagre.
A gente tem acompanhado essa história de Jonas, e a gente vê que Jonas é um homem desobediente a Deus. E o milagre que é revelado aqui, que é expresso aqui, é o fato de que Deus quebra corações. Deus quebra corações. Porque percebam, meus irmãos, esse peixe, como um ser criado por Deus, tem a sua própria natureza ser obediente a Deus. Porque Deus controla e governa todas as coisas. Porque Deus tem um controle absoluto sobre tudo. E o milagre não é que esse peixe é obediente a Deus, que esse peixe fala aquilo que Deus ordena, que esse peixe engole Jonas e não mata. O milagre é Deus fazendo a criatura desobediente, que é Jonas, quebrantar o seu coração e passar a obedecer. Esse é o verdadeiro milagre. O milagre verdadeiro que Deus faz, o grande milagre, o maior milagre de Deus, é operar na vontade humana, fazendo com que pessoas se arrependam, fazendo com que pecados sejam confessados, com que pecados sejam abandonados, e que pessoas que antes estavam em rumo à destruição, agora passem a estar em rumo à jornada celestial. O verdadeiro milagre aqui é o que a gente celebrou na vida da nossa irmã Mariana nessa noite. Ter alguém que antes estava com a sua vida destinada ao inferno, ter o seu coração transbordando de graça, ter o seu coração transbordando de amor e se render aos pés do Senhor. Para a gente entender esse milagre, a gente precisa contextualizar um pouquinho essa história de Jonas que a gente tem trabalhado no último mês. Porque Jonas ele era desobediente porque Deus havia chamado ele como um profeta que ele era, como um homem de Deus que ele era, a pregar para os ninivitas, que era um povo dos quais ele odiava, dos quais ele não gostava. E o grande mistério desse livro, o grande ponto aqui desse livro é justamente o fato de que Deus chama pessoas das quais a gente não gosta, pessoas que nós consideramos más e inimigas de Deus, para perto dele, ao arrependimento, a ter um relacionamento com ele. E Jonas então decide fugir, mas ele foge não da missão de Deus, mas ele foge da presença do Senhor. É o que o texto nos diz no capítulo 1. Jonas não fugiu simplesmente da missão, Jonas não fugiu simplesmente daquilo que Deus havia chamado ele para fazer, mas ele fugiu da presença do Senhor. De tal modo que a fuga de Jonas é um exemplo de toda a nossa fuga, de todo o nosso coração, que no nosso pecado escolhe desobedecer a Deus ao invés de obedecer, que escolhe viver a nossa vida longe dos mandamentos do Senhor, que escolhe viver a nossa vida longe dos ordenamentos do Senhor. E a boa notícia começa não no grande peixe, mas a boa notícia começa no momento em que Jonas, tendo pegado um navio e indo para Tarsis, Deus envia uma tempestade. E aquela tempestade era culpa de Jonas. Mas aquela tempestade também era uma tempestade da graça, uma tempestade da qual Deus estava enviando para que Jonas pudesse ter o seu caminho de volta à presença do Senhor. Então, Jonas conhece ali marinheiros pagãos, homens como aqueles ninivitas para os quais ele não queria pregar, que são muito mais honrosos do que ele, que era o crente da situação. Então, Jonas sendo revelado, aqueles homens não querem lançar Jonas ao mar, mas Jonas vê que o único modo daquela tempestade cessar é se ele fosse lançado ao mar. E repare, quando Jonas pede para ser lançado ao mar, não é simplesmente quem estava se sacrificando para salvar aqueles homens, mas porque Jonas estava tão desobediente no seu coração, Jonas estava tão errado e errante na sua fuga de Deus, que ele preferia morrer do que obedecer a Deus. Ele preferia morrer do que desobedecer ao Senhor. E é por isso então que ele, sendo lançado ao mar, Deus não o deixa morrer. Sendo lançado ao mar, Jonas, que estava se mostrando tão mal, tão terrível, tão pecador contra aqueles ninivitas, que ele não queria pregar porque achava que eles eram maus
ruins e pecadores, Deus vai e mostra isso para Jonas, e agora Deus mostra a mesma misericórdia que Ele quer ter com os ninivitas na vida de Jonas. A misericórdia que Jonas estava querendo negar àqueles homens é a misericórdia que agora Jonas acaba encontrando. E ele encontra isso no fundo do mar. E aqui Deus ele vai nos ensinar sobre a sua própria misericórdia, sobre a própria graça na vida de Jonas. Jonas aqui, então, no ventre do peixe, ele ora. E a oração dele é quase que um recontar essa fuga. A oração de Jonas é quase que uma mostra daquilo que acontece conosco quando a gente foge da graça de Deus. Mas mais maravilhosamente ainda, aquilo que Deus faz conosco quando Ele decide usar a misericórdia e nos resgatar, e nos trazer de volta. E é isso que essa oração de Jonas vai nos ensinar. Jonas aqui vai nos ensinar dois movimentos importantes. O movimento para baixo, o movimento em que ele vai se afogando, em que ele vai caindo, em que ele vai descendo, rumo a uma morte que é a vida sem Deus. Mas também um caminho de subida, um caminho de resgate, do qual o próprio Deus tira ele daquela situação. Vamos olhar esses dois movimentos. Vamos olhar primeiro esse movimento para baixo. Jonas aqui está usando a linguagem de que ele foi lançado ao mar. A ideia de que ele foi lançado ao mar e que foi se afogando como uma metáfora para descrever a própria realidade espiritual dele. Na verdade, Jonas aqui ele está pegando vários salmos e referenciando esses salmos. É como se agora no fundo do mar, Jonas estivesse entendido e visto o tamanho da burrice que ele fez. O tamanho da idiotice que é a gente querer viver a nossa vida longe da presença do Senhor. Jonas está falando isso. E ele então recorda da própria palavra de Deus. E ele usa essas palavras poderosas para poder mostrar o tamanho dessa fuga. Ele está aqui afundando. E ao afundar, ele diz que clamou a Deus do ventre do abismo. A palavra aqui no hebraico para abismo, para ventre do abismo, é Sheol, que é a palavra que a gente pode traduzir como mundo dos mortos ou como inferno. De alguma maneira, Jonas está aqui identificando a sua experiência de fuga com Deus como uma experiência infernal, como uma experiência de quase morte, uma experiência mortal, uma experiência em que ele está indo para longe de Deus e à medida que ele se afasta, ele está se aprofundando do abismo, ele está morrendo. Porque perceba, gente, Jonas não está morrendo ou não começou a morrer no momento em que ele foi lançado ao mar. Jonas ele começa a morrer no momento em que ele foge da presença do Senhor. Porque o Senhor é a nossa verdadeira fonte de vida. O Senhor é a nossa verdadeira fonte de alegria. E só existe vida verdadeira em Deus. Só existe vida verdadeira naquele que nos criou. A verdade é que não existe vida longe de Jesus. Não existe vida longe do Senhor. E Jonas então, quando ele é lançado ao mar, ele já está morto. Ele não morre só quando ele é lançado, mas ele já está morto, porque ele escolheu morrer na medida em que ele fugiu da presença do Eterno. É as palavras de Deus para Adão: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. E eles morreram. Alguns vão dizer: mas Adão foi morrer 900 anos depois. Sim. Mas a morte espiritual, a morte de ser expulso do paraíso, expulso do Éden, já representava essa quebra de conexão com aquele que é o verdadeiro autor da vida. Aquele que criou a vida para ser desfrutada num relacionamento com Ele. E Jonas vai explorando cada vez mais essa ideia de morte ao descrever o seu próprio afogamento. Ele descreve as ondas passando por cima de sua cabeça. Eu fico imaginando a claustrofobia do momento. Ele descreve como se estivesse sendo aprisionado. Porque é isso que o pecado nos faz. O pecado nos aprisiona. Ele descreve no versículo 5 e 6. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. Tudo ao redor dele era morte. Tudo ao redor dele era inferno. As algas que rolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes.
Desci até a terra, cujos fecholhos se fecharam através de mim para sempre. É o poder destrutivo do pecado, que vai nos aprisionando, que vai nos controlando, que vai nos dominando, que vai nos colocando em arapucas, das quais a gente depois não consegue sair sozinho. Olhar para esse texto de Jonas e ver o tamanho da destruição que o pecado teve na vida dele, é a gente olhar para nós mesmos e pensar o tamanho da destruição que o pecado também tem na nossa vida. De pensar sobre como nós desobedecemos às ordens do Senhor, o que acontece conosco. Porque desobedecer a Deus é querer morte, desobedecer a Deus é um caos total, é uma experiência de desordem emocional, é uma experiência de desordem que vai nos prendendo dentro de nós mesmos, que vai nos angustiando. É uma angústia que não tem fim. Porque todo o caminho do pecado leva até esse momento, a essa angústia de morte. Esse momento em que a gente entende que talvez a gente esteja de fato no fundo do poço. A gente não precisa se afogar de verdade para ter essa imagem na nossa mente. É só perceber o tamanho disso, dessa angústia, desse caos. Mas se tem algo bom nessa angústia, é que essa angústia pode abrir os nossos olhos. Porque no fundo do mar, é no fundo do inferno, como diz Jonas, nesse mais profundo abismo, que Jonas então, ele tem uma experiência que é transformadora. É no fundo do inferno que Jonas faz aquilo que o marinheiro pediu para ele e ele não fez, que era clamar ao Senhor por misericórdia. É no fundo do mar, no fundo da sua angústia, é no fundo do poço que Deus simplesmente lhe estende a mão. E que ele lembra de clamar ao Senhor. O versículo 4 nos descreve essa sensação. Ele diz: estou excluído da sua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? E é estranho a gente pensar que Jonas, no meio do seu afogamento, tem o seu pensamento voltado para o templo. E isso acontece porque o templo é o lugar da presença de Deus. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde Deus manifestava a sua presença pactual. Era no templo onde Deus se relacionava com os homens. Então, quando Jonas, na verdade, pergunta e pensa no fundo da morte, quando será que eu voltarei a ver o templo? Na verdade, é como se Jonas estivesse dizendo: Deus, eu tenho saudades de ti. É como se Jonas estivesse dizendo: Deus, eu tenho saudades da tua presença. Eu tenho saudades do Senhor. Porque, perceba, gente, no meio da morte, Jonas está ali descobrindo que o coração dele, que foi feito para adorar a Deus, só pode ser saciado, só pode ser completo quando de fato encontra esse Deus e quando se relaciona com esse Deus. Jonas está aqui então redescobrindo o lugar da presença de Deus na vida dele. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso dessa presença, eu tenho saudades de ti, tenho saudades de ti. E o pecado é justamente isso. O pecado é justamente essa fuga da presença, dessa vida. Jonas, no fundo do abismo, descobre que tem saudade de alguém. No fundo do abismo, Jonas descobre que ele nunca devia sair da santa presença. E isso é tão terrível, porque Jonas entende que por mais que a experiência dele seja uma experiência de morte, estar afastado da presença do Senhor é algo pior do que a morte. Estar afastado da presença do Senhor é algo maior que a morte física, porque é a morte espiritual. Mas é nesse momento então que Jonas mostra saudade de Deus. É no momento da angústia, é no momento de maior dor, de maior aflição, que Deus vem ao nosso encontro. E isso é esperança para mim e para você, meu irmão. Isso é esperança para mim e para você, porque nos nossos piores momentos, nossos momentos de pior afastamento, nos momentos em que a gente mais se rebela, é justamente os momentos em que Deus quer usar para quebrantar o nosso coração, para despertar aquela saudade. Deus, Ele quer usar o livramento. Deus quer nos livrar dessa morte. É na nossa angústia que a gente encontra Deus. E é aqui que começa esse movimento para cima.
esse movimento de subida. Porque Jonas percebe que o seu desejo mais profundo é Deus, e é aí que a misericórdia de Deus atua, porque Deus está sempre pronto a exercer sua misericórdia. Eu sempre digo isso aqui, meus irmãos. A gente acha que Deus está sempre pronto para poder exercer a ira e a justiça, mas não. A ira e a justiça de Deus precisam ser enchidas como um cálice, mas a misericórdia do Senhor está sempre pronta. Aquele que se arrepende verdadeiramente está sempre pronto para receber misericórdia, porque o Senhor ama perdoar, o Senhor ama dar misericórdia, o Senhor ama fazer um coração distante se tornar perto. Esse é o maior milagre que Deus faz, e esse é o maior milagre que Deus ama fazer. Esse é o maior milagre que Deus ama fazer na vida de alguém, pegar um coração distante e trazer para perto dele. E é por isso então que no versículo 6, Jonas louva. No final do versículo: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus! Essa experiência no pecado de Jonas era uma experiência de morte. A experiência de Jonas de ser livrado é uma experiência de ressurreição. É uma experiência de subir da sepultura. É uma experiência de ser revivificado. Ora, Deus resgata Jonas e, ao resgatar Jonas, traz vida novamente. E esse é o milagre. Pecadores arrependidos que clamam ao Senhor, que são transformados. Jonas escreve algo então maravilhoso. Ele que estava lá embaixo sobe. E ele diz que ele sobe porque, por mais então que ele afastado do Senhor, não pudesse estar no templo onde estava a presença do Senhor, a sua oração subiu até o templo. Ele que estava ali nos fundamentos dos montes, tem a sua oração subindo até a presença do Senhor. Isso é uma lição importante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente acha que a nossa oração tem que ter um ritual, que a nossa oração tem que ter um jeitinho certo, que Deus só ouve a minha oração se eu estiver de joelhos. Mas o fato é que Jonas tem a sua oração ouvida do ventre de um peixe, num lugar desconfortável. Isso nos lembra que às vezes é num lugar desconfortável que Deus quer nos levar para poder clamar até Ele. É num lugar desconfortável que Deus quer começar a nossa vida novamente. É quando a gente está ali, numa situação tão terrível, que a gente acha que a graça não pode alcançar, que a gente acha que não tem solução humana, que Deus vem e que Deus transforma, que Deus vem e que Deus nos laça, que Deus vem e Deus nos conquista, que Ele nos traz. E Jonas então aprende isso. Aprende que agora a vida dele tem que ser dedicada a Deus. Mais do que isso, Jonas também aprende o erro dele. Ele começa a entender onde está o erro dele. Ele diz: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que é misericordioso. Jonas entendeu a mente dele. Alguns leem esse texto como se Jonas estivesse falando daqueles marinheiros, ou como se Jonas estivesse falando dos ninivitas. Mas na verdade, Jonas está falando dele mesmo. Porque Jonas estava descobrindo que ele abandonou aquele que era misericordioso. E do mesmo modo como aqueles que estão ali adorando os ídolos não têm a misericórdia de Deus porque abandonaram aquela misericórdia, ele havia abandonado Deus por causa de um ídolo. Nós temos discutido sobre isso, sobre esse ídolo que era a raça para ele. O modo como Jonas, no auge do seu racismo, acreditava que ele era superior aos outros, que o mais importante da vida dele era ser parte do seu povo. Mas na verdade não. Ele estava aqui começando a abandonar essa ideia. A gente já vê que Jonas não abandonou completamente. Jonas continua dando umas falhadas aí para frente. Mas Jonas aqui ele começa a entender que o problema do coração dele era a idolatria. Que o problema do coração dele é que ele havia tentado achar uma fonte de vida, uma fonte de amor, uma fonte de algo que não era o próprio Deus. E ao fugir dessa fonte, ele estava então entrando nessa reino de morte. Ele estava abandonando aquele que era misericordioso. Ele, como um judeu que sabia o que era errar, sabia o que era a misericórdia de Deus, porque se teve algum povo que soube o que era a misericórdia de Deus, era o povo judeu. Quem leu o Antigo Testamento, gente? A gente às vezes fica assim:
esse povo era nojentinho. Esse povo, Deus estava cuidando no deserto, andando, dando tudo, eles lá reclamando. A gente começa a ficar com raiva, até o momento que a gente vê, eu sou igualzinho a esse povo. Mas se tinha alguém que entendia o valor da misericórdia de Deus, tinha que ser um hebreu, tinha que ser um judeu, porque eles experimentaram essa misericórdia. Quantas vezes Israel não falhou? Quantas vezes Israel não errou? Quantas vezes Israel não quebrou a aliança e se voltou para ídolos vãos? Mas quantas mais vezes Deus não perdoou? Quantas mais vezes Deus não chamou de volta? Quantas mais vezes Deus não disse, com amor eterno te amei, com misericórdia te atraí? Percebem? O povo era muito bom em fugir, mas Deus era muito maior na sua misericórdia. E essa misericórdia de Deus que é colocada diante dos nossos olhos, essa misericórdia de Deus que é oferecida quando a gente de fato decide abandonar os nossos ídolos, abandonar aquilo que a gente coloca no altar do nosso coração para adorar somente ao Senhor. A gente encontra graça, a gente encontra misericórdia. Mas mais do que isso, Jonas então, no seu movimento de subida, não apenas entende que ele está abandonando os seus ídolos, mas que agora ele faz votos ao Senhor. Ele diz, eu te oferecerei sacrifício, e ao que prometi, cumprirei. Jonas está agora dizendo que, olha, eu fugi do Senhor, eu fugi da tua presença, porque não quis cumprir com o meu voto de profeta. Eu não quis cumprir com o meu voto de profeta, mas agora eu vou cumprir. Para onde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor me mandar fazer, eu farei. Eu viverei agora em obediência ao Senhor. Percebe? Jonas agora ele decide, arrependido, viver a vida dedicada a Deus. Isso faz parte da vida. Porque a nossa vida cristã, ela só começa no batismo. Depois do batismo tem o discipulado, tem o andar com Cristo, tem o aprender a obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou. E a gente viver nessa obediência, viver agora essa vida devotada a Deus. E por fim, Jonas ainda entende que essa salvação é uma obra da graça, porque ele termina dizendo, ao Senhor pertence a salvação. E a maioria dos teólogos diz que essa frase, ao Senhor pertence a salvação, é a frase que resume talvez o conteúdo do livro de Jonas. Porque quando Jonas quer decidir para quem ele pode ou não pregar, ou para quem ele vai ou não pregar, Deus na verdade está dizendo para ele, a salvação pertence a mim, e é o que distribui essa salvação. E se ao Senhor pertence a salvação, se eu posso ter misericórdia de alguém como Jonas, de alguém que é terrivelmente pecador e que foge de Deus assim como Jonas, Deus pode ter misericórdia de qualquer um, inclusive daqueles ninivitas, inclusive daqueles marinheiros, porque a misericórdia do Senhor pertence a Ele, a salvação é do Senhor, e a salvação sendo do Senhor, ela tem que ser anunciada a todo canto, porque Deus vai fazer a obra dele. E à medida que a gente anuncia essa salvação, à medida que a gente prega a graça de Deus, que pertence a Ele, vai agindo nos corações, e Ele vai chamando aqueles que são dele, Ele vai convertendo corações, Ele vai fazendo milagres. E essa é a verdade poderosa de que essa salvação é do Senhor, de que a misericórdia é do Senhor, de que a palavra é do Senhor, e a gente é amado por esse Deus. Mas antes da gente terminar, eu queria considerar aqui algo importante, porque uma das coisas que a gente está explorando aqui é o modo como a vida de Jonas ela vai espelhar a vida de alguém muito mais importante do que ele. A vida de Jonas é um espelho, talvez invertido, da própria vida de Jesus. Da própria vida de Jesus. Que embora Jesus não tenha pecado, porque embora Jesus não tenha fugido da presença do Senhor, Jesus naquela cruz, ele também foi, de algum modo, lançado ao mar. De algum modo, a oração de Jonas era também a oração de Jesus. Porque, quando Jesus, naquela cruz,
foi como se estivesse também fazendo um movimento para baixo. Porque aquele que, sendo Deus, não considerando ser igual a Deus, se humilhou e assumiu a nossa morte, morte de cruz. Percebe? Jesus então estava fazendo um movimento parecido com o movimento de Jonas também, sendo lançado à morte, não por causa do pecado dele, porque Jonas foi lançado à morte por causa do seu próprio pecado, mas Jesus foi lançado à morte por causa do pecado de toda a humanidade. E ali, naquela morte de cruz descendo, Jesus também foi até o fundo do poço. Jesus também foi até o Sheol, até o inferno, como diz o nosso credo. Jesus ali sofreu todas as dores. E Jesus também experimentou uma espécie de abandono de Deus. Embora ele não tivesse abandonado Deus, ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, ao perguntar aquilo, ao sofrer aquilo, ele estava experimentando essa morte que o pecado traz, esse afastamento de Deus. Jesus estava sofrendo as consequências do nosso pecado de maneira cabal e definitiva. Jesus estava sofrendo e passando aquilo para que assim a gente pudesse também encontrar essa misericórdia da qual Jonas encontrou. E que só é possível porque de algum modo, depois de Jonas, haveria Jesus. Esse é o milagre da salvação, o fato de que Cristo espelha Jonas. É por isso que Jesus então vai dizer que ele só daria para os fariseus o sinal de Jonas. Mas mais do que isso, Jesus também fez um movimento de subida. Se Jonas ser lançado e vomitado na terra já era uma esperança de ressurreição, quanto mais a ressurreição de Jesus, que ressuscitou de fato dos mortos, que ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância, que ressuscitou para poder subjugar o poder do pecado e da morte. E agora a vida que a gente tem, nós só a temos porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos vem habitar em nós, vem fazer morada em nós. E é nessa experiência então de ver Jesus, de contemplar Jesus na própria vida de Jonas, que a gente precisa refletir nessa noite. Porque de algum modo, o maior milagre que Deus faz é esse coração quebrantado. De algum modo, o maior milagre que Deus faz é representado no nosso batismo. De tal modo que o nosso batismo é de alguma maneira uma representação daquilo que aconteceu com Jonas, que descendo no mais profundo abismo encontrou misericórdia e foi levantado para uma nova vida. Mas mais do que isso, o nosso batismo só pode ser uma experiência que nos conecta com essa experiência de Jonas, porque o batismo se conecta com a vida de Cristo. Nós somos sepultados com Ele no batismo. Agora nós também somos levantados com Ele no batismo. Essa experiência, então, ela é marcada na nossa conexão que nós temos com Jonas, mas também na conexão que nós temos com Cristo. O que em Cristo nós somos feitos agora novas criaturas. Com Cristo a gente é tirado das trevas, é trago para o reino maravilhoso do seu amor. E o chamado para nós essa noite, meus irmãos, o chamado para nós essa noite é experimentar essa realidade em nosso meio. O chamado para nós essa noite é a gente experimentar a realidade verdadeira do nosso batismo, a realidade que nos une a Cristo até o fim, a realidade de contemplar aquilo que Jesus fez por nós. O fato é que essa experiência que nós temos com Cristo é a experiência que nós somos marcados, de tal modo que a gente precisa considerar essa noite. Você que está aqui, que já foi batizado, considere o símbolo do seu batismo, considere essa realidade espiritual da qual você
está inserido, que é a realidade de ter os seus pecados crucificados em Jesus. Mas você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece o Senhor Jesus, você que está aqui nessa noite, e ainda não se batizou, ainda não teve essa experiência, considere o significado disso. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para que você fosse declarado no batismo Filho amado do Senhor. Está um momento que talvez você precisa considerar isso também. Amém?